todos. Para mim hoje é uma satisfação estar aqui para trazer esse recado, que inclusive para mim mesma, né? Então nós vamos dividir um pouco mais de conhecimento, e esse é um tema assim que eu gosto bastante, ele é muito atual e acho que muito necessário nos dias de hoje. Por isso então a escolha desse tema. Então hoje nós vamos falar do vazio existencial, que a grande maioria já conhece, já sabe, né? Que nos estudos das obras de Joana de Ângeles, através de Divaldo, ele tem destacado bastante esse tema. Então, o que seria esse vazio existencial? Então, a gente lança esse aviso que é a informação, nós sabemos, leva ao conhecimento, que leva à resignação e ao consolo. Mas toda informação leva ao conhecimento, ao entendimento? Nem sempre. Então isso a gente precisa aprofundar bastante. E nós vamos trabalhar através de uma perspectiva histórico-filosófica sobre o homem e o seu vazio existencial, trilhando hoje os diversos caminhos da filosofia através da história da humanidade. Todo esse tema é conteúdo desse livro, tá? Psicografia do Divaldo. Então, esses conflitos dos quais nós vamos tratar, eles remontam de um passado espiritual, como o indivíduo ele já renasce assinalado por debilidade de forças morais. Por quê? Porque é o resultado da indisciplina e da falta de moderação do modo de viver. Quando? Durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Então, durante as nossas vidas passadas, né, são temas que não foram bem trabalhados e que nos trazem hoje esses conflitos. E através da psicogênese, da perda do sentido, que seria a falta de metas, de objetivo, que assalta a consciência e dá lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Quando a gente fala psicologicamente vazios, já dá para se ter uma dimensão do que estamos tratando. A grande maioria dos que assim se comportam, que se intelectualizam, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos, as suas culpas, e acaba sempre transferindo no tempo ou anestesiando o seu inconsciente. Então nós não trabalhamos essas perdas, nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, isso nós vamos acumulando no nosso inconsciente e vamos deixando ali, né, nas nossas gavetinhas. Eu costumo dizer, né, assim, que o cérebro, nós temos as gavetinhas que de acordo com cada momento nós vamos abrindo e vamos tirando alguma coisa. E o que nós fazemos? Quando nós não trabalhamos esses sentimentos, nós vamos guardando tudo nessas gavetinhas. E os indivíduos, então, eles vão sendo devorados pela volúpia do muito agarrar e o pouco reter. Há sempre uma sofreguidão para aparecer, uma necessidade desesperadora para estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, tombando na exaustão e levantando-se sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Quando dizemos sofreguidão para aparecer, necessidade desesperadora, exaustão e levantando sob estímulos químicos, o que isso significa? A procura de alguma coisa mais forte, né, que nos dê aquela sensação de que nós estamos, vamos dizer assim, num termo mais a grosso modo, por cima da carne seca, diríamos assim. Então, a gente se preocupa em ser o espelho. Para quê? Para refletir assim para as outras pessoas que vão nos dar opinião a nosso respeito. Então, eu quero o quê? Eu quero aplauso, eu tenho ambições. Então, eu quero me mostrar poderosa, eu quero ser maior, eu quero ter um ideal, mostrar um ideal. E às vezes aquilo não tem nada a ver, é apenas uma máscara, né? Por dentro seria bem diferente o meu momento íntimo.
certo? Então, nessas tentativas inúteis de preencher esse vazio, elaboram-se o quê? As grandes festas alucinantes, volumosas, que arrastam multidões desacisadas, que seria desorientadas, ansiosas, que se asfalfam no prazer anestesiante para depois despertar no mesmo estado de vácuo interno, agora com conflitos e culpas que são perpetradas assim, até através de loucuras. Aí fica aquelas sensações que você não consegue trabalhar, que você não consegue sair, e você busca o quê? Busca outras sensações. Aí vem os desdobramentos da perda do sentido da vida, que se fala assim, o vazio existencial, a pessoa que estava presa a esse cordão umbilical, que é uma metáfora para dizer que alguém ainda não se desprendeu da mãe, né? Ainda tem aquela ligação muito forte. Então isso não amadurece psicologicamente a ponto de se libertar. É aquele indivíduo que fica ali muito preso naquele conteúdo e não consegue sair de dentro de si mesmo, não consegue explorar os seus sentimentos bons, digamos assim. E aí vem aquela consciência de culpa, o medo, né? Com relação ao uso do sexo, que tem muitos preconceitos, muitos tabus severos em relação ao comportamento sexual, que é fruto de imposição religiosa que vê o sexo como algo sujo e pecaminoso. Esse é um outro assunto também que daria para a gente fazer uma outra palestra para tratar do assunto, porque nós temos muitos dogmas, muitos tabus que às vezes as religiões nos impõem. Aí o ser humano fica limitado nisso daí, não consegue sair dessa limitação. E passando-se do absurdo da fé cega e autoritária para a indiferença espiritual do ser em si mesmo, as condutas anárquicas e irresponsáveis que assumiram a liberação daquilo que antes era castração, produzindo males equivalentes, que ora consome o ser social, perdido na confusão, do nada perseguir. O que significa isso? Aquela pessoa que de repente saiu desse cordão umbilical, que não tem para onde ir, não sabe, né? Não tem uma direção, ele fica preso naquele conhecimento, aí ele começa por uma conduta totalmente inequívoca, porque ele vai procurar aquilo que não é o legal, né? Aí falam, as condutas anárquicas, é uma liberação como nós temos hoje, os jovens que às vezes não têm um limite, um parâmetro para se conduzir. Ele acaba partindo para isso, porque ele não acha um meio termo. São tantas coisas, né, que vai se pondo na cabeça, que aí você não tem um lugar definido que você possa se conduzir. Isso daí traz o quê? Uma consciência de culpa muito grande e causado ainda por esse vazio existencial, por esse não encontro de si mesmo. Sendo que assumir a culpa seria muito mais saudável. A partir do momento que eu assumo a culpa ou a responsabilidade daquele meu ato, eu vou exteriorizar esses sentimentos, eu vou limpar a minha alma, digamos assim. Eu vou me despojar daquilo que não está me fazendo bem. Aí eu começo a interiorizar todo um sentimento diferenciado, partindo de um pressuposto que é a partir disso daí que eu vou encontrar o meu caminho. E esse vazio é o que causa essa falta de objetivo existencial. Causando o quê? Uma baixa autoestima, que vem o desemprego, que é a robotização relegada a um plano secundário, a perda de promoção, sentimento de incapacidade, perda do poder ilusório, perda de uma posição destacada, perda da fama. Então veja tudo isso, todas essas perdas, eu vou interiorizando, e aí vou caindo,
vou me diminuindo perante o outro. E isso não é bom, eu não consigo mais me liberar, sair desse vazio, não encontrei o meu caminho. Essa baixa autoestima, ela vem do quê? Ela me projeta o quê? O abandono, a rejeição, as carências, a necessidade de aprovação, de reconhecimento, fica numa situação de dependência. Então veja bem o que tudo isso vem trazendo, vem provocando no meu íntimo, no meu ser. Que nós sabemos que a baixa autoestima nos deixa muito para baixo, né? E depois vamos ver o que isso vai nos trazer. A baixa autoestima é uma decepção depois de uma conquista, de um desafio, onde eu chego num lugar que eu não encontro nada de especial, não alcanço, aí eu vou passar para novas frustrações. Passei por tudo aquilo que eu estava objetivando e de repente no final eu não tenho nada. Eu estou vazio, continuo vazio. A minha autoestima ainda está lá embaixo, ainda não trabalhei para sair desse interior. Aí vem o quê? Eu vou em busca de compensações. Como seria essa minha busca? Primeiramente, vocês até vão achar interessante, mas eu achei super interessante. O que seria? Seria aquela compulsão por tudo, né? Você querer se produzir, você querer ter, aqui seria mais a conquista de bens materiais que não vão me trazer satisfação. Ela vai me trazer uma satisfação momentânea e depois volta tudo a estaca zero. A compulsão por comida, porque quando a gente está assim meio que num ponto de ansiedade, o que a gente costuma fazer? Muitas pessoas param de comer e outros comem, né? Então esse seria uma também das compulsões. Aí a alienação, você se entrega às ilusões da vida e fica sonhando com seu par romântico, com seu grande amor. Aí você encontra uma grande paixão, de repente descobre que aquilo não era nada, não passou de uma ilusão. Aí vem o transtorno disforme, aquele momento em que eu me olho no espelho e me vejo de uma forma que não é a minha realidade, não é o que eu gostaria de ver, né? Aí dizem que as mulheres passam fome na esperança de obter corpos de modelo, adoece e esquece do quê? Do crescimento espiritual. Aqui a gente está citando a mulher, mas os homens também passam por esse processo da perda da autoestima. Aí vem as tentativas frustradas que levam ao desespero, ao isolamento e aí ocasiona a depressão propriamente dita. De repente, a pessoa passa, né, esse espírito que está aturdido, revoltado, que não consegue se superar, não consegue superar essa carga de frustrações, ele passa para a drogadição. Todos nós sabemos, né? O álcool, a droga propriamente dita e assim vai. Esse vazio não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou ignorados, mas sim a incapacidade que o indivíduo mostra, sugerindo-lhe a impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a maré das dificuldades, permitindo-se uma resignação indiferente como mecanismo de autodefesa, o que transforma isso num grande vácuo interno. Às vezes ele até tem as condições, mas não encontrou ainda aquelas condições. Então ele está passando por essas dificuldades, às vezes se resigna, às vezes não, fica naquela expectativa, naquela tentativa. Um dia está bem, outro dia não está. Aí vem o tédio, né, da repetição de experiências que não se renova e pouco a pouco se adapta à nova conjuntura. Perde o interesse pelo desejar, pelo realizar, ficando amorfo, embora com aparência que corresponda aos padrões sociais, por exigência do ego, soberbo e rebelde. Perdido o respeito pelo grupo social e suas instituições, logo depois perde-o por si mesmo,
deixando-se arrastar para profundos conflitos de inutilidade e de depressão. Então, quando perdemos a identidade perante o nosso grupo, quando não sabemos mais quem sou, quem sou, para onde vou, onde estou, né? Aí você começa os conflitos que cada vez mais vai te levando para essa coisa da depressão, de não saber por onde sair, por onde buscar. Aí, nesse momento, é aquele momento que a gente fala, eu preciso de um amigo, eu preciso de uma pessoa, me estenda a mão. E muitas vezes esse grito está tão assim, tão sufocado, tão abafado, nós não sabemos como transmitir. Ele fica quietinho ali e a gente continua, né, naqueles conflitos, remoendo os conflitos. Esse vazio existencial, então, ele está decorrente de quê? Da fobia social, das compulsões alimentares, ele nos causa, né? Fobia social, compulsões alimentares, transtorno disforme, consciência pesada, baixa autoestima, ansiedade generalizada, que nos levam à depressão, nos causando tristeza, desânimo, falta de motivação. Aí ocorre o quê? A queda do nosso sistema imunológico. E vem a nossa dor de estômago, enxaquecas, pressão alta, taquicardia, suor excessivo, citando apenas algumas coisas que podem acontecer conosco quando estamos nesse momento de dificuldade. A autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe libertação de tudo quanto junge ao passado, desde que haja o esforço de aceitação dos novos desafios existenciais. Então, é para eu sair daqui, desse momento, que um fala, né? O meu lado bom fala uma coisa, o meu lado ruim pede outra. Meu lado bom fala uma coisa, o meu lado ruim pede outra. Eu tenho que discernir, eu tenho que resolver esse momento no meu interior, para eu poder sair disso daí. Então a pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos ou tratando-os, vivendo de maneira clara, sem culpa, usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando-se sempre. Aqui eu cheguei na encruzilhada, agora eu tenho que tomar uma decisão. Para onde vou? Qual o meu caminho? Qual o meu objetivo? O que fazer para sair de todo esse conflito? O que estou buscando hoje? Aí entra a história do self, que é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, sem os automatismos do instinto, podendo optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidades, conceitos, de emoções e de sentimentos. Então, vou buscar lá dentro de mim, que o self é o meu íntimo, é o meu ser interior. Eu vou buscar lá dentro de mim, nas minhas sensações, meus sentimentos, meus pensamentos, minha intuição. Então, a busca de tudo isso, eu tenho que encontrar esse meu caminho. Eu estou buscando, então lá no interior, no meu self, eu vou gerar esses momentos melhores. Esse self, quando coerente e saudável, recusa-se ao abandono que o indivíduo em transtorno de comportamento se permite, quando o ego encontra-se atormentado e instável. Nós sabemos que o ego já é um pouco mais aqui no nosso consciente, né? O que trabalha o nosso consciente. É a faculdade de optar, de discernir, que irá trabalhar a nossa recuperação, a recuperação das nossas potências, da nossa realidade. E aí vamos avançar por um estágio mais luminoso, quando nós encontramos esse sentimento bom. Quando se adquire, então, a autoconsciência, realizando-se a identificação entre self e ego, torna-se possível, então, preencher os espaços afligentes do mundo interior, nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si mesmo, à vacuidade. Quando eu consigo equilibrar esses sentimentos, essas sensações, então aí é possível
preencher esses espaços do meu mundo interior, preencher o meu vazio existencial. Para isso houve toda uma busca, todo um trabalho anterior. As qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas que estão registradas no nosso perispírito reaparecem no corpo físico como enfermidade ou moléstia da alma. Quer dizer, ele pode reaparecer numa outra encarnação, que é aquilo que nós falamos no começo. Vai nos trazer essas enfermidades e essas moléstias da alma. Aí vamos passar para uma terapia libertadora, a partir do momento que encontramos já alguma coisa no nosso interior, aquilo que buscávamos, já vamos nos resgatar desse vazio. E a pessoa vazia, aquela que perdeu a identidade, deixou de seguir na busca dos objetivos que constituem as motivações seguras para existir e realizar atividades existenciais, passa então por esse tormentoso processo do desgaste emocional. Então, aquilo que a gente fala, a grande maioria da humanidade hoje passa por esse desgaste emocional, essa busca incansável, incessante, né, do que sou, de onde vim, para onde vou. Então, está sempre nessa busca. E a mudança de atitude racional e emocional é que vai nos dar a oportunidade existencial. Eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano torna-se referência que se converte em estímulos para não se perder o significado psicológico interior. Então aqui nós começamos. O que vai nos dar a base é a nossa fé religiosa, é o nosso aprendizado, a nossa conduta a partir do momento que nós descobrimos o nosso objetivo verdadeiro. E por meio da reflexão, o indivíduo que vislumbra a eternidade, ele se descobre conforme o é e quanto poderá fazer-se em benefício próprio, a fim de alcançar os níveis mais grandiosos e compensadores que lhe estão destinados pela própria vida. A partir do momento que fazemos essa reflexão e nos descobrimos verdadeiramente, que buscamos o nosso íntimo, que nos realizamos na fé, porque somente a fé, né, a nossa base religiosa, nos dá sustentação verdadeira para que possamos sair desse vazio existencial. Somente isso, a nossa busca de Deus é que vai nos trazer, na verdade, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, aquela perda daquele cordão umbilical que está nos prendendo, que está nos segurando, né? E aquele tormento que eu não tenho, eu não sou. Nós não precisamos disso, nós precisamos do quê? De uma base na nossa fé religiosa, para que possamos sair de todo esse mundo, né, escuro que se apresenta aqui, que seria os nossos conflitos. Nesse período de angústia e ansiedade, em face da dificuldade de identificação de metas e compromissos, necessita de quê? De assistência, às vezes psicanalítica, psicológica, a fim de quê? De diluir essa ansiedade, os conflitos que foram gerados. Então aí nós precisamos, às vezes, recorrer a essas terapias, para que possamos ser ajudados, para que possamos sair dessa iniquidade. E a assistência orientadora irá auxiliá-lo na liberação dos medos e das culpas, das frustrações e das mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir, facultando-lhe novos cometimentos satisfatórios. Então, através dessa ajuda, mesmo que essa ajuda também seja, lógico, nós buscamos a casa espírita, muito válido, mesmo que nós recorramos a todos essas ajudas, digamos assim, né? A gente às vezes precisa, e aí a gente tem a oportunidade de
direcionar a nossa vida de forma saudável. E a busca do si, através da meditação e da prece, vai lhe facultar um insight valioso para compreender quanto lhe está reservado e momentaneamente se encontra defasado. Então, através desse conhecimento do meu eu, do meu interior, do que eu realmente preciso, é que eu vou conseguir sair de todo esse emaranhado de culpas, de ressentimentos e sair, às vezes, até de uma depressão ou de um momento de depressão, porque nós sabemos que até o século, acho que 2020, a depressão será uma das causas, né, a segunda causa de maiores sofrimentos, causa de desemprego, de suicídio, uma doença, né, que está se instalando no mundo todo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a perspectiva é que até essa data seja a segunda grande causa dos maiores transtornos que hoje está ocorrendo no mundo. E aí, então, a gente tem um recado muito bonito para fechar esse nosso momento. Espero que tenha, assim, ajudado bastante, que a gente tenha aprendido alguma coisa, ou pelo menos que sirva para que nós saibamos aquele momento em que precisamos realmente de um socorro e que a gente possa ir atrás desse socorro. Ou mesmo, vou dizer, às vezes a gente fala, eu não preciso, mas tem alguém na minha família que precisa, tem um amigo que precisa, então é o meu momento de me exteriorizar, de dar uma mão ao meu próximo, certo? E aí Chico diz, né, deixa essa mensagem para nós. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E eu acho muito lindo essa fala do Chico, né? Que a gente, lógico, às vezes não tem oportunidade de apagar um passado, mas nós temos a oportunidade de escrever uma nova história, certo? Então é esse o recado que eu tinha hoje. Espero que